Bom, vou começar pedindo desculpas para vocês, porque a minha mulher mandou tomar banho antes de dar essa aula, dizendo que meu cabelo está muito oleoso e que isso ia espantar as pessoas aqui do AB2. Eu tenho a impressão que meu cabelo é igual em toda circunstância, então eu não obedeci o- a exigência dela e vim aqui dar logo essa aula para vocês saberem o que aconteceu depois do ensaio geral. Lembra que o ensaio geral foi na verdade, uma sequência de grandes movimentos populares que acabou culminando numa série de concessões do czar ao liberalismo, enfim, aos trabalhadores. Mais ou menos um ano depois, quase todas as concessões tinham sido retiradas. No entanto, para muita gente não foi uma perda de tempo, não foi à toa aquilo tudo, porque para muitos aquilo funcionou como um ensaio geral, né? O Lenin marcou muito essa posição de que aquilo foi um ensaio para um grande movimento, para um movimento ainda maior que viria a seguir. Não só porque houve uma organização dos trabalhadores e, enfim, uma série de movimentos pensados e orquestrados pelos trabalhadores na Rússia inteira, uma certa união dos trabalhadores russos, mas mais do que isso, houve uma decepção com o czar, algo se quebrou. Né? Os russos tinham uma expressão para czar que significava paizinho. Então tinha uma certa relação paternal com o czar, e para o Lenin e para outras pessoas aquilo se quebrou em 1905 com o Domingo Sangrento, com esse recuo do czar, das concessões. Então aquilo para o Lenin e para vários outros aquilo foi muito útil. Olha, não há mais ilusão da população, ou pelo menos uma parte grande da população não se ilude mais com essa ideia do czar como um pai, como um grande protetor. E isso seria muito útil para quando estourasse o próximo movimento. Então ele vai demorar para aparecer. E aí, nesse meio tempo, entre 1905, que é o ensaio geral, e a próxima onda, que vai ser só em 17, a oposição fica um pouco dividida. A gente pode dizer que tinha um grupo de reformistas que sonhava com uma monarquia à inglesa, talvez até ficar com a família real, talvez até ficar com um imperador, mas num formato constitucional, num formato liberal, num formato onde o poder de fato recaísse sobre o parlamento, sobre, enfim, a elite russa ou as elites locais. Lembra que no século XIX, estamos no início do XX, mas ali do século XIX, início do XX, você tinha ainda muito essa ideia de algumas elites europeias, e até no Brasil isso acontecia também, no XIX, de que a monarquia era um importante meio para manter as classes populares, digamos assim, subservientes, que a legitimidade de uma família real ajudava na manutenção da submissão, da tranquilidade, da aceitação das classes populares da sua condição. Então havia um grupo na Rússia que, apesar dos pesares, apesar de todas as crises e de todos os erros, desejava manter a monarquia, ainda que sob outro formato. Mas havia um outro lado que foi crescendo ao longo do tempo, que dizia, não, olha só, não pode ter monarquia, a gente tem que mudar, tem que ir para um sistema republicano, um sistema mais, enfim, mais democrático, mais revolucionário. Dentro desse grupo, alguns sonhavam, inclusive com o socialismo, mas respeitando ainda, em grande parte, aquela ideia do Marx de que as sociedades evoluem em etapas. Então, que haveria uma etapa feudal, autoritária, absolutista, e que caminharia para uma etapa burguesa, liberal, industrial, que depois, então, culminaria no socialismo. Então, havia uma oposição que sonhava com o socialismo lá em última instância, havia uma oposição que não, que queria apenas uma república liberal e tal, nova. No entanto, esses dois grupos caminhavam mais ou menos juntos na sua oposição ao czar e à família real. De qualquer maneira, todo mundo imaginava, esperava, aguardava pela próxima onda de manifestações, que muita gente achou que ia acontecer quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, a eclosão de uma guerra envolvendo tantos países, socialistas da Europa inteira, sobretudo, ficam muito certos de que, cara, agora é a hora da revolução. Para a decepção deles, porque no fundo o que aconteceu foi o contrário.
o nacionalismo, esse sentimento forte que foi ganhando intensidade ao longo do século XIX, sobrepujou, foi mais intenso do que as lealdades socialistas nos países, e a maioria dos partidos socialistas e dos trabalhadores aderiram à guerra, né? Aderiram a esse compromisso nacionalista de lutar pelo seu país, de derrotar o inimigo, a nação vizinha, a nação rival. Então, no primeiro momento da guerra, o que você tem é um estado de união na Rússia como há muito tempo não tinha, né? Temos que nos unir contra o inimigo que nos invadiu, já que a Primeira Guerra começa basicamente com a invasão da Alemanha à Rússia. Tinha tido umas declarações de guerra antes, mas assim, a coisa ganha esse aspecto mundial, né, essa abrangência quando a Alemanha vai invadir a Rússia e logo depois vai invadir a França. Então, houve um primeiro momento de decepção, porque o nacionalismo ganhou, né, foi vitorioso nesse início. Mas no caso da Rússia não por muito tempo, porque vocês podem imaginar num governo marcado pela incompetência, marcado pela ausência de meritocracia na Rússia, como nos governos absolutistas em geral, você não tem escolha dos generais, dos ministros, enfim, das posições importantes, das embaixadas. Nada disso é feito por mérito, né? Tudo é perpassado pelo fato do cara ser da família tal, ser amigo do rei, ser, enfim, um pouco puxa-saco da família real. Havia sempre espaço para ganhar poder, figuras que subiam bajulando o imperador, a imperatriz e coisas assim. Então, num governo como esse, que já era um país atrasado, estava um degrau ou alguns degraus abaixo das outras potências europeias em termos de industrialização, o resultado, como já era esperado, foi um horror. A Rússia vai colher derrota atrás de derrota, mesmo tendo um exército muito numeroso. O movimento do exército russo é quase sempre de recuo. Eles vão sempre perdendo território, vão sempre perdendo espaço, ainda que não rapidamente, mas vão sempre perdendo. Isso obriga o governo a mandar cada vez mais gente para o fronte, obriga o governo a pegar cada vez mais alimento dos camponeses e mandar para o fronte para abastecer os soldados. Então as famílias estão passando fome no campo, estão perdendo seus filhos, seus pais, enfim, os homens da família na guerra. Toda a logística para manter a Rússia na guerra era mal feita. O czar, num erro bastante óbvio, visto agora um século depois, assume a responsabilidade da guerra para ele, assume o seu posto como o homem das decisões, e ele, enfim, não tinha nenhuma experiência, nenhuma condição, nem sequer nenhum estudo sobre questões militares, ainda mais quase ninguém tinha para essa guerra, uma guerra que mudou tudo, mas ele não tinha nada, assim, ele era um completo despreparado para quase tudo. Então, como ele assumiu para si digamos assim, o comando das tropas russas, não que ele fosse lá para o campo de batalha, mas assumia a responsabilidade pelas decisões, a culpa das derrotas ia caindo no colo dele. E isso foi gerando uma situação desesperadora, né? O número de mortos da Rússia é gigantesco. Se você somar isso às doenças, à fome, à morte, enfim, as mortes que foram derivadas da guerra, mas não causadas no fronte de batalha, a coisa sobe para mais que centenas de milhares, para milhões de mortos, e aí chega um momento em que ninguém aguenta mais. Chega um momento em que, de novo, espontaneamente, começa a surgir movimentos trabalhistas na Rússia, começando pela capital, e na verdade vale a pena lembrar que tudo começa com o Dia Internacional da Mulher. Um conjunto de mulheres organizam um manifesto contra o governo, contra a guerra, contra aquela situação, aproveitando o Dia das Mulheres. Aquilo ganha muita força, muita gente vê aquilo como o início de um movimento maior. Isso é seguido por outras manifestações, outras passeatas, começam a surgir algumas greves, a coisa vai ganhando várias cidades russas,
Até que num determinado momento o governo russo comete o mesmo erro de 1905, vai reprimir violentamente a bala uma manifestação pacífica e de novo, igualzinho em 1905, a coisa ganha força ao invés de perder e chega a um ponto em que o governo, o czar, ordena a repressão violenta dessas greves e manifestações e o exército não obedece. E aí, quando o exército não obedece, percebe-se que o czar está isolado. Estava literalmente isolado até, porque ele ficava num palácio um pouco afastado durante a guerra, um pouco por segurança, um pouco, enfim, para se afastar ali do tumulto da cidade, e simplesmente um pequeno grupo que se dá conta dessa situação frágil do czar, simplesmente isola o czar, isola as comunicações do czar, impede de chegar telegrama, corta as linhas, as estradas de ferro, os trens não podem mais chegar, ele fica incomunicável. Quando ele se dá conta, né, já há um grupo que tomou o poder na capital, com o apoio do exército, com o apoio da elite, com o apoio dos trabalhadores, e ele ainda tenta um certo golpe abdicando em nome do seu irmão. Seu filho é muito novo, o filho dele era um filho doente, ele era uma criança ainda e era doente, ele era hemofílico e ninguém sabia direito como cuidar disso, o que era exatamente essa doença. Inclusive, há uma grande figura na história desse último czar, que é o Rasputin, que é um homem que vai ganhando influência sobre o czar, porque parecia impedir que o filho sentisse muita dor. Alguns dizem que ele hipnotizava o garoto, isso fazia com que o garoto, enfim, parasse de sentir dor ou incômodo em determinados momentos. Isso encantava a mulher do czar, uma mulher que tinha muita influência sobre ele, e acabava tendo influência sobre ele. O Rasputin é uma figura que vale uma aula só sobre ele, depois a gente monta essa aula, que ela é meio na paralela, mas não dá para perder a história da morte. O Rasputin é assassinado antes da Revolução, porque justamente a influência dele estava sendo muito nociva durante a guerra. Só que essa tentativa de assassinato é muito maneira, depois eu conto. Mas o fato é que ele fica completamente isolado, tenta abdicar em nome do irmão e não do filho, mas ninguém aceita. O próprio irmão fala: meu irmão, sai fora, né? Vai me botar nessa roubada aqui. E aí é proclamada a República. No fundo, não é tão proclamada assim, porque o novo governo que assume, o parlamento, a Duma, como era chamada na Rússia, fica sempre querendo postergar as decisões mais complicadas. A ideia deles era: olha, vamos só dar um jeito aqui no que está de pior, mas vamos convocar uma Assembleia Constituinte que vai escrever uma Constituição, e aí essa Constituição vai decidir o que a gente vai ser. Se vai ser mesmo uma república, se de repente a gente dá uma chance para uma monarquia constitucional. Enfim, tudo fica meio em suspenso. A princípio a Rússia vira uma república, o czar abdica, um outro não sobe ao trono. Você tem um governo parlamentar, digamos assim, só que no fundo esse parlamento tem um pouco de medo de tomar decisões muito sólidas ou muito decisivas, definitivas. É quase como se ele empurrasse o problema. Não, vamos deixar o pior pro outro grupo que vai vir depois da gente decidir. E um pouco essa posição vai acabar piorando a situação da Rússia e levando a uma nova revolução. Mas isso a gente fala no outro vídeo, mas talvez ainda com o cabelo não devidamente lavado, não sei se falado assim no vídeo vai ser um pouco nojento. Espero que não. Mas a gente se vê no próximo vídeo.